Mas as histórias mostram que quando você cria um ambiente onde o teu profissional se sente aprendendo o tempo todo, ele é mais feliz. E se ele é mais feliz, ele produz mais. Coitada dessa geração, já chegou né, com vários rótulos. Né? A gente já colocou vários rótulos. Ai, é a geração mimimi. Ai, não gosta de trabalhar. Ai, não, calma, gente. E não é nada disso. Quando eu falo para os meus filhos, né, que eu comecei a trabalhar, não tinha internet, eles me olham como se eu fosse um OVNI, né? Só que você vai entrar agora, quando você for falar com o seu filho, fala assim, olha, eu comecei a trabalhar, não tinha inteligência artificial. No LinkedIn a gente acredita que não existe vida pessoal e vida profissional. Existe vida. Começa por aí. Olá, está começando mais um PlexiCast e esse é muito especial. Estamos estreando a segunda temporada do nosso podcast e eu tenho o prazer de receber como primeiríssima convidada a Ana Cláudia Plihal, Head de Soluções de Talento do LinkedIn, e vamos falar sobre não linearidade na carreira dos jovens que estão começando no mercado de trabalho, tendências para o RH e empresas e muito mais. Ana, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Ai, que bom! Eu tô super feliz quando eles falaram pra mim, nossa, a gente vai ter a rede do LinkedIn. Eu falei, olha, essa rede que a gente fica ali o dia inteiro, vendo tantos posts, rolando tantas discussões, e a gente vai trazer o quê? A rede para falar pra gente como que a gente deve se portar nessa rede, não é mesmo? Entre outras coisas, né? Entre outras coisas. Bom, então, para começar esse nosso bate-papo, eu queria que você falasse o que os dados do LinkedIn, eles mostram sobre o comportamento dos profissionais de RH nas empresas e que a gente ainda não percebeu. Legal. Acho que é importante colocar que aqui no Brasil, a nossa rede hoje, o LinkedIn, a gente já está chegando a quase 100 milhões de usuários dentro da rede. Só no Brasil, né? Só no Brasil. No mundo são 1,3 bilhões de pessoas. Então, quando a gente fala de dado, que foi o que você perguntou, né? O que os dados dizem, eles acabam dizendo muita coisa. Porque quando você olha para a população economicamente ativa no nosso país, a gente está quase falando de 90% dessa população tem o seu perfil, interage, né, com outras pessoas, coloca os seus conteúdos, como você colocou, o que dá para a gente muita informação. E uma das coisas que a gente vem observando é que, primeiro, as profissões, né, os trabalhos, eles estão mudando. Isso é um fato. Né? Então, a gente já constatou que nos últimos 8 anos, 25% das habilidades para você desempenhar a sua função mudou. E agora, com a inteligência artificial, a expectativa é que até 2030, 65% dessas habilidades venha a mudar. A grande diferença que a gente constatou no último ano é a velocidade com que isso está acontecendo. Então, está mudando tudo muito rápido. E acho que esse é um ponto que ainda o RH não se atentou a ele, né? Tanto que a gente tem um conceito agora que a gente fala dentro do LinkedIn, do Talent Velocity, que é essa capacidade de você observar essa mudança, desenvolver a habilidade que está faltando e responder à necessidade que o mercado traz. E como que faz isso? A pergunta de 1 milhão. É, a pergunta de 1 milhão. O primeiro passo é justamente a gente quebrar o conceito definitivamente de cargo e posição. A gente já não fala mais disso, mas a gente fala do conjunto de habilidades. E isso resolve várias coisas, tá? Depois a gente pode até elaborar um pouco mais. Mas na hora que eu mudo o meu olhar para a profissão e já não procuro mais uma assistente de marketing, mas eu procuro alguém que tenha experiência em marketing digital, que tenha vivido uma campanha de bens de consumo, eu começo a ampliar tantas possibilidades de aplicação, onde eu posso desempenhar, como também de perfis de pessoas que poderiam estar naquela posição. Então, eu quebro essas amarras que antes colocavam a gente em caixinhas e que até estruturavam a nossa organização através de organogramas para olhar como um grande conjunto de habilidades e manipular essas habilidades ou trabalhar essas habilidades para responder à demanda que a área interna, né, demandante está buscando. A gente está falando de soft skills, a gente está falando de multitasks. Quando você traz isso? A gente está falando de soft skills, a gente está falando de hard skills, a gente está falando talvez de esquecer um pouquinho de qual foi a sua formação, onde foi que você estudou, para muito mais o que é que você já fez e o que você sabe fazer. E também o que você tem ainda vontade de fazer. Né? Então, é uma flexibilização do olhar, mas com uma valorização do que a pessoa realmente pode contribuir rapidamente, porque ela já viveu aquilo.
sobre repertório, então. Exatamente, é isso. O meu repertório vale muito mais. Tá, e você acha que os RHs, eles estão caminhando para isso? Ou ainda existe muito aquele pensamento, não, eu tenho esse escopo aqui de trabalho e eu quero encontrar essa pessoa específica para esse escopo? A gente está caminhando bem no início. Eu acho que os profissionais até moveram mais rápido do que as áreas de recursos humanos. Então, a gente percebe que quando você tem um RH inovador, realmente conectado com o negócio, esse movimento já aconteceu de forma mais acelerada. Mas ainda no Brasil a gente tem uma combinação de RHs mais tradicionais e RHs não tão inovadores, que ainda está atrasando um pouquinho essa movimentação. Por isso que eu coloco que eu acho que esse é um ponto que o RH não enxergou ainda. A gente precisa se movimentar mais rápido. Perfeito. E agora falando um pouquinho sobre benefícios, né? Os benefícios oferecidos pelas empresas. Quais deles você considera que realmente aumentam a atração e a retenção de bons colaboradores e quais são aqueles que as empresas subestimam? Acho que historicamente, quando você pergunta, aparece saúde. E aqui, saúde mudou bastante pós-pandemia, o benefício de saúde ganhou uma importância, até mesmo nas populações mais jovens, profissionais mais jovens, e inclui saúde mental. Então, é uma saúde que incorpora um bem-estar com uma seriedade que antes a gente não via tanto. A alimentação vem em segundo lugar e o terceiro, bônus. Mas uma coisa que chama muito a atenção, e aí não tanto na questão da atração, mas muito na questão da retenção, é que empresas que não investem em benefícios que garantam um ciclo de desenvolvimento, de aprendizagem, elas acabam saindo perdendo. Então, os profissionais hoje, a gente fez uma pesquisa recente que a gente soltou agora, 53% dos profissionais no mundo afirmam que eles não se sentem totalmente preparados para o desempenho das suas funções, dadas as demandas de mudanças das suas habilidades. E isso gera uma ansiedade, gera uma busca. Então, quando a minha empresa não me oferece essa capacidade de desenvolvimento de habilidades, seja por me permitir com que eu trabalhe num projeto específico, onde eu vou desenvolver um conhecimento, eu vou interagir com pessoas diferentes, seja porque ela não oferece uma plataforma de desenvolvimento mais estruturada, ele acaba quebrando aquela relação com aquela empresa e buscando alternativas que olhem para ele. Existe essa preocupação, né? Olhem para ele como é que eu garanto a minha relevância no tempo enquanto profissional. E isso está vinculado ao desenvolvimento de habilidades. Então, eu acho que são coisas diferentes. Eu acho que tem um conjunto de benefícios super importantes para a atração. E normalmente eles são esses mais, como eu falei, né, mais tradicionais. Mas quando a gente fala em retenção e quando a gente fala em atender essa questão da velocidade, né, do talento, no Talent Velocity, o desenvolvimento, uma plataforma de aprendizagem contínua é essencial. Ana, eu achei muito interessante isso que você falou de habilidades, porque de fato não é um benefício que você vê ali quando você vai se inscrever para uma vaga, que tá ali, nossa, temos o desenvolvimento de habilidades. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso e como as empresas podem desenvolver essas habilidades dentro da sua empresa, para os profissionais e tudo mais. O primeiro passo que a gente vê que tem mais sucesso é quando você senta para conversar que nível de mobilidade interna você quer oferecer para os seus funcionários. O que significa mobilidade interna? Quais são os programas que vão olhar justamente para todos os funcionários com o conjunto de habilidades que eles possuem e garantir com que eu promova e facilite essas movimentações. Então, é muito comum encontrar com grandes executivos ou com líderes que falam assim, não, eu tenho os meus talentos, eu sei quem eles são, mas eu não quero que ninguém mais saiba. Porque ele é tão bom que eu não quero que ele se movimente. Só que a questão é que, assim, se ele não conseguir se movimentar ali dentro, porque normalmente essas pessoas, elas são inquietas, são curiosas, elas querem testar coisas diferentes, ela vai procurar fora. Sim. Então, a melhor coisa é trabalhar num plano transparente do que é carreira, quais são as habilidades vinculadas a cada um dos níveis daquela carreira e mostrar que você é um recurso para qualquer liderança, permitindo com que essas mudanças aconteçam. Foi interessante porque acho que esse modelo ele veio evoluindo de uma forma muito natural desde a pandemia. Na pandemia, a gente viveu situações extremamente interessantes, muito assim ali no vamos chamar de chão de fábrica, né? nos profissionais mais de linha de frente, que no momento, por exemplo, em que organizações fecharam suas portas porque não podiam ter interação humana,
essas pessoas gradativamente foram migrando ou para logística ou para atendimento no call center, coisa que elas nunca tinham feito. Mas é porque existia uma restrição imposta que fez com que essas empresas permitissem esse tipo de movimentação. E muitas dessas empresas identificaram um crescimento, tanto de retenção, mas um crescimento de receita, mesmo dentro das condições adversas. Porque o nível de motivação gerado por estar proporcionando oportunidades diferentes se espelhou em resultado. Assim, é uma equação difícil de você acompanhar, né, para poder provar. Mas as histórias mostram que quando você cria um ambiente onde o teu profissional se sente aprendendo o tempo todo, ele é mais feliz. E se ele é mais feliz, ele produz mais. Interessante você falar sobre felicidade, porque é um tema que a gente trabalha muito aqui dentro da área de Marketing Insights. E aí, recentemente, a gente fez uma pesquisa com a Ipsos Global e mais Pluxee, em que a gente mapeou perfis de trabalhadores no mundo. Então, foram 10 países e o Brasil está dentro desse estudo. E a gente viu que, para esse profissional, e aí, assim, no mundo inteiro, a vida pessoal, ela está no centro e não mais a carreira. Então, assim, a felicidade está muito atrelada com ela com esse profissional ter qualidade de vida. E eu acho que é uma tendência, né? Quando a gente está falando de trabalhadores do futuro, de mercado de trabalho, essa questão da vida pessoal ou o tanto que eu tenho de tempo para minhas atividades pessoais, para minha comunidade. Isso é mais importante do que a minha carreira em si. E não significa que você é um profissional ruim ou algo do tipo. No LinkedIn, a gente acredita que não existe vida pessoal e vida profissional. Existe vida. Começa por aí. Né? E dentro da sua vida, tem esse balanço do quanto você distribui entre o teu tempo dedicado à sua profissão, ao teu trabalho voluntariado, que te traz uma realização muito grande, à gestão da sua família. Então, isso estou falando dentro do LinkedIn enquanto empresa, né? O que a gente vive e o que a gente acredita. Então, a gente tem vários programas que, inclusive, permitem com que você dedique talvez um pouco mais de tempo para dar um suporte para os teus pais que estão demandando agora, coisas parecidas, porque a gente entende que este equilíbrio é o que te faz uma pessoa feliz no trabalho, né? E quando a gente olha por essa perspectiva, ela acaba derivando também nas habilidades. Porque na hora que eu consigo me dedicar a fazer um trabalho voluntário, eu estou desenvolvendo habilidades que não necessariamente no meu mundo profissional eu tenho a oportunidade de desenvolver. Então, a gente teve assim, experiências de pessoas que começaram, por exemplo, a liderar grupos de teatro voluntários. E aquela pessoa ela tinha uma vontade muito grande de ser uma pessoa, um líder de outras pessoas, mas ela, dentro do trabalho dela, ela não tinha nenhuma oportunidade de mostrar que ela tinha essa habilidade. E foi quando ela trouxe essa experiência. Olha, eu lidero um conjunto de adolescentes de periferia, com situações sociais bastante desafiadoras, e o resultado é esse. Você começa a entender que, na prática, ele desenvolveu várias habilidades de liderança de pessoas, né? Sim. E aí você começa a ter uma conversa diferente, que, de novo, não é o certificado, mas é a experiência. Então, quando você começa a ter esse olhar mais amplo e entender que até o ano passado a gente fez uma campanha muito bonita, né, uma licença de licença maternidade, né, que a gente chamou de Mãe MBA. Porque, de verdade, você virar mãe, especialmente pela primeira vez, é um verdadeiro MBA. Com toda certeza. Não tem desenvolvimento de priorização melhor do que você ser mãe e voltar a trabalhar. E aí, quando você olha por essa perspectiva, resolução de conflitos, priorização, gestão do tempo, né? Fazer escolhas rápido. É só você transportar. E aí e isso tudo para conectar o fato que você colocou, né? Por isso que a gente vê que não é ou um ou outro. Uhum. É um só, com as diferentes facetas. Perfeito. Bom, e aí, aproveitando que a gente está falando justamente sobre equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, a gente tem falado muito sobre a carreira dos jovens, né, que estão entrando no mercado de trabalho ou que já entraram. E aí a gente vê pesquisas diversas falando, nossa, o jovem ele não quer mais ter um cargo de liderança, ele não quer ser líder, nossa, não teremos mais líderes no futuro. E aí eu queria falar sobre essa não linearidade de, né,
que a gente está acostumado. Antes era assim, que agora mudou. E eu queria saber como que você, na sua visão, na sua experiência, você vê que as empresas podem se reestruturar para englobar esse público que está chegando e que já está ali. Então, pensando tanto em benefícios quanto em desenvolvimento, sabe, para eles. Acho que o primeiro convite é a gente abrir a cabeça. Então, assim, coitada dessa geração, já chegou né, com vários rótulos. Né? A gente já colocou vários rótulos. É a geração mimimi. Não gosta de trabalhar. Não, calma, gente. E não é nada disso. Eles, de verdade, se comunicam de forma diferente. E eles questionam, não por uma rebeldia, mas por um interesse legítimo de entender por que aquele modelo foi estabelecido daquela forma e por que eu não me encaixo nele. Né? E no momento que você dá ouvido para essa geração, eu posso te dizer que o aprendizado é bilateral, assim, sabe? É dos dois lados, é muito enriquecedor. Então, o primeiro convite é esse, né? Abra a cabeça e estabeleça esse canal de comunicação para entender, antes de você se ofender porque ele está te questionando, perguntar por que você precisa saber disso. E você vai descobrir muita coisa legal. Acho que essa é a primeira questão. A segunda, que aí fala um pouco da questão da linearidade, a gente vive hoje num mundo muito mais rápido. Né? Eu falei da própria questão das mudanças das habilidades. Né? 25% mudaram nos últimos 8 anos, a gente está esperando que 65% mude nos próximos 5. Então, assim, é uma aceleração. É muito, e em um espaço curto de tempo, né? Com isso, os modelos tradicionais de evolução ou de mudanças de posição que estavam estabelecidos, eles já não respondem mais a essa ansiedade. É culpa do jovem? Não, o mundo se acelerou. Né? É uma situação, é uma constatação. Então, dado isso, o que ele procura muito mais? Em vez dessas carreiras super lineares estabelecidas, trabalhar por projetos ou trabalhar em consultorias, supre-o dessa experiência de desenvolvimento de algumas habilidades, às vezes muito específicas, que ele consegue atingir num espaço pequeno de tempo. Então, se você começa a estabelecer dentro da tua organização, mesmo que você tenha que manter uma rigidez ou uma formalização da evolução profissional, mas com oportunidades dessa pessoa trabalhar num projeto, sabe, ser alocado num projeto por 6 meses, depois ele volta, ou ele soma numa outra área que não necessariamente é dele, mas depois ele volta, ou ele compartilha o tempo dele entre diferentes funções, você atende essa necessidade. Então, muito mais uma questão de sentar e entender e buscar as oportunidades dentro do que está desenhado, de como é que você acomoda essa demanda. Então, a questão da linearidade tem a ver com isso. Em que velocidade eu consigo desenvolver as minhas habilidades? Experimentar coisas diferentes. Eles não elaboram muito a desenvolver alguma habilidade, mas experimentar coisas diferentes é o que eles mais colocam. A outro grande questionamento que a gente ouve é a questão do propósito. Essa geração quer trabalhar por propósito. Quando você pergunta propósito, não é que eles querem salvar todas as baleias do planeta. É um propósito muito prático. Cara, tudo bem, eu vou fazer essa planilha, mas me explica por quê. Isso aqui está inserido aonde? Em qual contexto? Qual o impacto? É só isso. E aí, quando você começa a estabelecer uma comunicação que posiciona o que você tem que fazer, o impacto que ele... Por menor que seja a tarefa, ele se engaja e ele faz. E provavelmente vai fazer muito mais rápido, porque ele vai usar tudo que tem de ferramentas de inteligência artificial e vai te entregar um produto super legal. Né? Mas eu acho que por isso que, no final da história, eu sinceramente acho que é uma questão de comunicação. Sabe assim? E eu acho que para todas as gerações, exato, né? Tipo, não é só a geração Z. Não. Que, nossa, a gente vai rotular ela aqui. Mas eu acho que os millennials também, eu sou da geração millennial. Eu acho que quando a gente entrou no mercado de trabalho, a gente também era julgado. Né? Assim, essa geração também... Eu acho que todas as gerações passam por isso. Exatamente. A grande diferença é que agora, pela primeira vez, a gente tem as 5 gerações compartilhando o mesmo espaço. Isso é inédito. E como é isso? Isso funciona justamente quando você tem a ciência de que existem benefícios em todas elas. Então, o baby boomer vai respeitar a geração Z, porque por mais que ele tenha experiência, talvez esse cara seja um nativo digital que ele não foi, e como é que essa troca funciona. Então, assim, a gente sabe de projetos em empresas aqui no Brasil de mentoria reversa que são incríveis. Mas, primeiro, precisa com que aquele grande líder, que normalmente as pessoas mais sêniores estão em posições mais altas,
se sinta confortável em ser ensinado por um cara que acabou de sair da faculdade, mas que sabe tudo de agentes de inteligência artificial. E os dois ganham, entendeu? Porque, primeiro, que ele tem a possibilidade de ter contato com toda essa bagagem de formação, que é uma coisa que o jovem quer. E o líder acelera o aprendizado dele nas tecnologias que ele não nasceu com. Né? Eu brinco que, quando eu falo para os meus filhos, né, que eu comecei a trabalhar, não tinha internet, eles me olham como se eu fosse um OVNI, né? Só que você vai entrar agora, quando você for falar com o seu filho, fala assim, olha, eu comecei a trabalhar, não tinha inteligência artificial, aí ele vai te olhar como OVNI. Então, assim, acontece muito rápido essas mudanças, né? E aí, quando você se conscientiza disso, e muito mais do privilégio que você tem de ter vivido todas essas etapas, com e sem, te dá a chance de dizer o que era bom num, o que era bom no outro, e somar. Com certeza. E aí, pensando em inteligência artificial no mercado de RH, como que vocês têm usado isso, por exemplo, no LinkedIn? Bom, eu vou falar do LinkedIn, eu vou falar do Brasil, porque tem uma coisa que eu me orgulho muito, foi que o Brasil, as estruturas de RH no Brasil são uma das que primeiro se lançaram para a inteligência artificial e que adotaram. Então, hoje a gente tem um dos maiores índices de adoção de inteligência artificial em RH do mundo. Então, isso eu acho uma coisa incrível, sabe? Enquanto muitas das empresas estavam discutindo qual era a ferramenta que eles iam colocar, quais eram as políticas, os caras já estavam usando. Uma coisa assim, incrível. E continuam usando, né? Então, a gente tem... E dentro do LinkedIn, eu digo dentro das nossas soluções, tá? E depois eu posso até falar dentro do LinkedIn enquanto empresa. Mas dentro das nossas soluções, a gente tem trabalhado muito intencionalmente em eliminar aquelas tarefas que não agregam valor para justamente liberar mais tempo para aquelas tarefas que são, primeiro, mais prazerosas e puramente humanas. Então, um exemplo que eu vou te dar, que é na busca de um profissional, né? A maior parte do tempo dedicado de um recrutador era na busca, ficar buscando, né? E a gente vem investindo muito pesadamente para que a gente trabalhe de uma forma bastante conversacional, como é tradicionalmente um agente de inteligência artificial, para chegar no escopo da função, exatamente o que é que você está buscando, refinando e tal. Aí a gente vai, busca e traz de volta. Os primeiros testes que a gente rodou mostraram que, primeiro que assim, existe uma redução de 61% no tempo que um recrutador leva para fechar uma vaga, hoje em dia, aplicando as ferramentas. Mas, para mim, de verdade, o mais importante foi que quando a gente entrevista esses profissionais que passaram por esses testes iniciais, que agora já usam, né, de forma escalável a solução, eles estão muito mais felizes. E foi engraçado que aí, dentro do próprio LinkedIn, quando a gente testou com os nossos recrutadores, porque a gente faz isso primeiro, né? A gente testa dentro de casa para depois soltar, né? Bom. Que bom que seja assim, que né? Uma das métricas que a gente tinha definido lá atrás era a quantidade de entrevistas. Então, a gente esperava que a Ana, como recrutadora, fizesse 4 vezes mais entrevistas do que ela estava fazendo. Passaram 3 meses, o número de entrevistas não aumentou. Passaram 6 meses, o número de entrevistas não aumentou. Chama pessoal de produto, senta todo mundo junto, vamos ver o que está acontecendo, porque a gente está fazendo alguma coisa muito errada. Porque a produtividade, o que a gente chamava de produtividade, não estava sendo comprovada. E aí, produto discutindo, pessoal de estratégia discutindo, bom, vamos chamar os recrutadores para entender, né? Se estavam usando, se não estavam usando, se estava difícil, se eles tinham voltado para o processo anterior. O que a gente descobriu? Que as reuniões, as entrevistas, que antes eram de 30 minutos, elas gradativamente foram passando para 43 minutos, para 59 minutos, e hoje elas levam, em média, 1 hora e 20, as entrevistas. Sendo que os recrutadores estão muito mais felizes porque eles voltaram a fazer o que eles mais gostam, que é a interação com as pessoas. Mas mais do que isso, o que a gente comprovou foi que, passado um tempo, a aderência daquela pessoa que vinha de fora com o time para onde ele estava sendo colocado foi muito maior, reduzindo em 37% o período de ramp. O período de ramp é quando uma pessoa nova chega num patamar médio de produtividade das outras pessoas que estão ali. 37% de redução desse tempo. Quando você coloca esse número, isso é muito expressivo. Por quê?
Porque na possibilidade de conversar melhor, conhecer melhor, entender melhor esta pessoa, o recrutador tinha muito mais elementos de saber se ia funcionar ou não. Funcionar com o chefe, funcionar com a equipe, funcionar na empresa, na cultura do LinkedIn, que é muito particular. Então, no final, a gente estava medindo errado a eficiência. Não era por número de entrevistas, mas no ganho que a gente está tendo de trazer as pessoas corretas. Então, esse é o impacto da inteligência artificial. Perfeito. Bom, e aí agora temos um quadro aqui no PlexiCast, o de dentro para fora. E aí eu quero saber de você um erro e um acerto que você teve numa decisão tomada na sua empresa ou na sua carreira e como ela impactou decisões futuras. Na minha carreira como um todo, né? Na sua carreira como um todo. Eu acho que um grande erro que eu cometi, que acabou virando um acerto, então eu acho que é o mesmo, tá? Eu acho que começou lá atrás, na escolha da minha profissão. Por incrível que pareça, eu queria muito fazer engenharia. Eu queria fazer engenharia civil? Eletrônica, mas engenharia formal. Só que na época, eu fiz Mackenzie, não fiz engenharia, fui para computação, porque a engenharia era um curso de 5 anos e a computação era um curso de 4 anos. A sua decisão foi por conta de um ano a menos. Ok. Porque eu fiz assim, se eu acabar a faculdade 1 ano a menos, eu entro no mercado de trabalho 1 ano antes, eu junto o meu dinheirinho e compro o meu carro. Porque eu morava em Santo Amaro, pegava 2 ônibus, e aquilo para mim era o fim da vida. Então, assim, foi uma decisão super madura, que no final acabou me dando uma super oportunidade, porque eu acabei entrando num mercado que era muito desconhecido, eu fui super questionada. Poxa, você é tão bom em matemática, por que você vai para computação? Era tipo da coisa assim, ninguém sabe o que é isso, sabe? Naquela época. Mas foi ela que me abriu várias portas, né? Várias portas no sentido de entrar realmente no mercado no segundo semestre de faculdade com um estágio remunerado, coisa que os meus amigos de engenharia, no último ano, para se formar, tinham que fazer estágio sem remuneração, só para poder ter as horas, né? Para poder se formar. Tive contato com muita inovação, e aí eu acabei trilhando toda a minha carreira baseado nisso. E você entrou num mercado muito aquecido, né? Que continua, né? Aquecido. Então, e olha que loucura, né? Ainda passado tanto tempo, essas inovações todas ainda fazem com que seja um mercado super aquecido. Então, se tem uma coisa que faz parte de mim, é lidar com eu não falo nem que é com 80-20, né? Que é aquela com conceito. Se tem 80% de certeza, vai em frente, né? É meio que 50-50. Se chegou de 50-50, move, porque senão vai ficar velho, sabe? Antes de se concretizar. E você se arrependeu de não ter feito engenharia eletrônica? O único ponto que me leva um pouco a ter um pouco desse arrependimento é porque acho que era um grande desejo do meu pai, que é engenheiro, né? Mas enfim. Ele tá feliz, com certeza, hoje com a sua escolha. Com certeza. Bom, o nosso próximo quadro é o Hype Realidade. E aí, nesse quadro, eu vou te fazer algumas perguntas, assim, é hype ou é realidade? E aí você pode complementar, fica à vontade. Então, a gente falou já sobre inteligência artificial, e aí é isso. Hype ou realidade? Eu acho uma realidade, já está super incutida, a gente vem amadurecendo e, de fato, é um diferencial, né? Não no conceito de que ainda, por incrível que pareça, ainda escuto, né, de que vai substituir profissionais, mas certamente vai expandir aqueles que adotam combinando, né, o seu conhecimento com as ferramentas. De vez em quando eu fico tão cansada, Ana, que eu falo, quando que a IA vem me substituir? Eu tô esperando por esse momento. Pode vir. Bom, e aí a próxima, benefícios flexíveis, hype ou realidade? Eu acho que é uma realidade, acho que condiz um pouquinho com esse protagonismo que os profissionais estão querendo ter cada vez mais. Trabalho híbrido, hype ou realidade? Super realidade. Né, conversa com o que a gente falou de eu me trato como um indivíduo único, que eu tenho diferentes facetas e eu acomodo todas elas dentro desse modelo, que tem benefícios tanto para a corporação quanto para o profissional. Perfeito. People Analytics, hype ou realidade? Essa é mais difícil de responder, porque não tem mais hoje RH sem dados, tá? Isso é um fato. Só que a aceleração de adoção que eu esperava
que acontecesse não foi na mesma proporção, né? Então, ele ainda não é, eu não diria que seja, uma tecnologia já absorvida de forma escalável, mas é um conceito já comprovado, né? Se um RH não tiver dados, não vai ter o espaço que merece na mesa de decisão. E por que dados se tornaram tão importantes para o setor de RH? Porque, primeiro, a gente, com tantas transformações, você tem que acabar acompanhando e sustentando os seus argumentos, saindo da subjetividade para fatos. E os dados trazem esses fatos. Então, você pode até levantar uma hipótese, mas você deve ter que buscar quais são os dados que suportam aquela hipótese. E como o custo de não ação ele acaba sendo tão maior do que o custo de errar, você tem que ter algum embasamento, e são os dados que vão trazer isso. Perfeito. E agora eu quero saber o que mais motiva um colaborador hoje? Dinheiro, propósito ou experiência no trabalho? No Brasil, o dinheiro ainda é muito importante, né? Então, eu estava até lendo um outro relatório nosso que fala da profissional mulher, né? Não sei se você sabe, mas para as mulheres, a publicação do valor do salário é a coisa mais importante. Entre uma vaga que tem o salário publicado e uma vaga que não tem, ela aplica na vaga que tem o salário publicado. Por uma série de questões que a gente pode, né, discorrer, mas principalmente porque ela entende que ali já tem uma transparência que, independentemente do gênero, o que está sendo avaliado é o conjunto de competências, né, e está ali estabelecido. Acho que por todas as questões do nosso país, então o salário continua sendo um fator decisivo de escolha. Agora, desenvolvimento, carreira, crescimento, aprendizagem é de retenção. E no mundo? No mundo, propósito vem em primeiro lugar, por incrível que pareça. Salário em segundo e depois aprendizagem. Perfeito. Bom, Ana, foi um prazer te receber aqui hoje. Eu acho que saímos com vários insights aqui, mas eu quero uma dica sua para quem vê vaga ali no LinkedIn todo dia. Qual é a dica para, fisgar uma vaga boa, se candidatar e ser visto pelo recrutador? Antes da vaga, eu acho que assim, a melhor dica é que você trabalhe o teu perfil e coloque exatamente ali os teus anseios, o que te faz feliz. Então, entre todas as habilidades, dentro de tudo que você fez na vida, o que te trouxe realização? Traz isso naquela parte que fala sobre você. Traz os teus projetos dentro das descrições, né, das funções em que você já teve. E, mais do que isso até, trabalhe o seu posicionamento, seja através de comentários em outros posts, seja nas conexões que você busca. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, por trás, né, na hora que você vai aplicar uma vaga, o LinkedIn, com a sua inteligência artificial também, ele não vai olhar só o que você escreveu, mas o seu comportamento também vai levar uma série de inferências de quem você é e o que te faz feliz. E aí ele vai te posicionar melhor ou pior num ranking na vaga, dependendo disso. Se você é uma pessoa que tem um perfil estático, ele vai ter muito pouco material para trabalhar essa definição. Mas digamos que você tenha feito isso. Quando você vai para uma vaga, uma das funcionalidades que a gente liberou há pouquinho tempo atrás, ela te diz o quanto você faz match com aquela posição. E exatamente o que é que está faltando. Então, te dá um driver muito claro de que, não, aqui eu estou competitiva, ou se eu realmente quero ir para aquela empresa nessa posição, o que me falta? E te dá a chance de você desenvolver essas habilidades, que pode ser através de treinamentos, pode ser através dos cursos do LinkedIn Learning, pode ser através de vários mecanismos, ou pode ser através de um post que você coloque, dizendo que você participou de alguma coisa, de uma discussão que você abra, que mostre que você está investindo na complementação daquela habilidade. Automaticamente o algoritmo vai te dar mais relevância. Bom, dica de ouro da rede de soluções e talentos do LinkedIn. Eu espero que você tenha anotado aí desse lado, porque olha,
Dicona, viu? Adorei. Ana, muito obrigada pelo bate-papo, foi ótimo. Espero ter você aqui outras vezes no Plexicast. Ana, e antes de encerrar, eu quero que você deixe um autógrafo pra gente aqui no Plexicast. Só assinar ali na câmera pra gente, por favor.